Olá, pessoal! Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje estudaremos administração financeira e orçamentária para concursos públicos diversos, inclusive para o concurso nacional unificado. Eh, Estudaremos o conteúdo por meio de um jogo didático. Então, vamos lá. Que lei orçamentária regulará a trajetória sustentável da dívida pública? Eu sei que você sabe, não custa nada recordar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dica de leitura: artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República. Vamos lá. Avançar. Estou aqui como Ratikva, né? Então vamos continuar nosso jogo. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um ano poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, que é o Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão. É o nosso gabarito. E esse dispositivo é decorrência lógica do artigo 165 da Constituição da República, combinado com o artigo 167. Então, fixa aí: nenhum investimento que ultrapasse os limites de um ano poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de incursão em crime de responsabilidade. Quando a gente lê 165 da Constituição, a gente tem que ler 167. Um dispositivo completa o outro e os dois caem muito em concurso. Vamos lá. Avançar. Quiz. A lei orçamentária anual compreenderá o quê? O orçamento fiscal, o orçamento de investimentos estatais e o orçamento da Seguridade Social. Dentro de uma lei só, que é a lei orçamentária anual, nós tratamos de três conteúdos, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos estatais e o orçamento da Seguridade Social. Fundamentação, artigo 65, parágrafo 5º, inciso 1, 2 e 3 da Constituição da República. Confere. E há até quem explique o princípio da unidade por essa perspectiva. Dentro de uma lei só, nós tratamos de três conteúdos, que é exatamente orçamento fiscal, investimentos estatais e a Seguridade Social. Vamos avançar. Verdadeiro ou falso? A regra da pureza orçamentária não admite mitigações. Falso. Falso. Pureza orçamentária é sinônimo de exclusividade. A lei orçamentária anual deverá se ater exclusivamente à estimativa da receita e à fixação da despesa. A regra não é absoluta. Há exceções. A própria LOA de plano poderá autorizar suplementações e a própria LOA poderá autorizar a captação de empréstimos. Inteligência do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República. Leitura obrigatória. Vamos lá. Quiz. O projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito de quê, gente? Dos favores fiscais porventura concedidos. Os favores fiscais implicam ou em deixar de arrecadar ou implicam aumento de gasto público, tá certo? Então, favor fiscal, como vai afetar negativamente o equilíbrio orçamentário, deverá ter esse impacto demonstrado no projeto de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento público propriamente dito. Gente, confira o artigo 165 da Constituição e imediatamente leia o 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Se o governo abalar o equilíbrio formal do orçamento, deverá demonstrar para a sociedade mecanismos de compensação. O 165 da Constituição dialoga com o 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Avançar. Verdadeiro ou falso? A Lei 4320 é formalmente lei ordinária, mas lei complementar materialmente. Verdadeiro, né, gente? A 4320, quando ela foi elaborada, na década de 60, ela era uma lei ordinária, até porque nessa época da 4320 nem tinha essa história de lei complementar. É uma lei nacional que foi recepcionada substancialmente pela Constituição da República, que ele conferiu
a substância, o status jurídico de uma lei complementar. O que é que isso acarreta? Que para modificar a 4320 necessário se faz a edição de uma lei complementar. Então isso sempre cai em concurso. 4320 é formalmente lei ordinária e materialmente lei complementar. É uma lei nacional, porque obriga a União, Estados, DF e municípios, e ela vai versar sobre orçamentos e balanços públicos. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Única possibilidade de medida provisória em orçamento, créditos extraordinários. Certo ou errado? Certíssimo, né? Em regra, não cabe medida provisória sobre matéria orçamentária. Aqui vai ter uma exceção, que são nos créditos extraordinários. Os créditos extraordinários estão lá no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição da República. São aquelas situações de emergência, e a própria Constituição vai dizer quais são as emergências: guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e comoção interna, que qualquer situação que abale as estruturas do Pacto Federativo. Então, e aproveite e lê do 40 ao 46 da 4320. Tudo que você quiser saber de créditos adicionais, de modo geral, você tem que ler do 40 ao 46 da 4320. Avançar. Quiz. Os créditos especiais e extraordinários, eles podem exceptuar a periodicidade orçamentária. Daqui. Podem ser sim exceção ao princípio da anualidade orçamentária. Vamos lá. Os créditos adicionais, de modo geral, podem ser suplementares, especiais e os extraordinários. Os suplementares servem para reforçar um valor orçamentário que já existe. Os suplementares, eles sempre observam a anualidade orçamentária. Eles sempre expiram no chamado 31 de dezembro. Já os especiais e os extraordinários poderão exceptuar a periodicidade ou anualidade orçamentária se somente se abertos nos 4 últimos meses do ano e se houver algum saldo de despesa, que será essa diferença incorporada ao orçamento da despesa do ano seguinte, tá certo? Então, os especiais e os extraordinários poderão, a depender da situação, exceptuar a anualidade orçamentária. Confere 167, parágrafo 2º da Constituição, tá certo? Os especiais servem para instituir novas despesas e os extraordinários são para as emergências. Os suplementares servem para reforçar dotação que já existe. Os suplementares sempre observam a anualidade. O que pode exceptuar a anualidade são os especiais e os extraordinários. Repito, lê do 40 ao 46 da 4320 e case com o 67, parágrafo 2º da Constituição. Vamos lá. Quiz. Abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender, agora ficou fácil, né? Em situações de imprevisibilidade e urgência. 167, parágrafo 3º da Constituição. E 40 a 46 da 4320. Quais são as situações de imprevisibilidade e urgência? Guerra externa, calamidade pública e comoção interna. Fácil. Avançando. Quiz. Dividendos remetidos pela Petrobras à União. O que é que a gente sabe disso? É receita originária patrimonial. Toda receita originária é não impositiva, não é verdade? O poder público as aufere como se particular fosse. Na hora que a Petrobras manda o dividendo para a União está agindo como se particular fosse. Se você investir na Petrobras, você também vai receber dividendos. Então, receita originária, que é não impositiva. Dentro das originárias, nós temos várias classificações. Essa aqui é patrimonial, que sempre cai em concurso. Nunca confundir receita originária com receita derivada. A receita derivada é sinônimo de receita de economia pública. A derivada é impositiva. Nós não pagamos porque queremos, pagamos porque somos obrigados. A exemplo dos impostos. As receitas derivadas são de economia pública, as originárias de economia privada, porque poder público as aufere como se particular fosse. O dividendo recebido não é receita de capital, é receita
corrente. Gente, sempre cai em concurso classificação de receita e de despesa. Leia logo do 9º ao 21 da 4320, tá certo? O que é que esses dispositivos têm em comum? Que as receitas e despesas orçamentárias podem ser correntes e podem ser de capital. E a lei vai dizer o que são operações correntes e o que são operações de capital. Tudo que você quiser saber sobre esse conteúdo, leia do 9º ao 21 da 4320. Bem, nesse joguinho aqui, quem ficou em primeiro lugar foi a Fúria Rósea. Peço que você jogue também e veja em que posição você está nesse ranking. Lembrando que esse jogo didático tem limite de jogadores, salvo engano são só 50, e ele está aberto por mais 16 dias a contar do 13 de fevereiro de 2024. É isso aí, gente. Gratidão por sua audiência. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta escrita nos comentários, que eu terei imensa satisfação em pesquisar para poder responder. Sugestão para novos conteúdos, também deixa a sugestão escrita nos comentários, tá certo? Tudo de bom.